A gente abre espaço aqui no CBN Total para falar sobre um projeto aqui no Recife que vai ajudar você, eleitor, a fiscalizar aquele político que você escolheu como representante seu aqui no estado. A Associação Cidadão Fiscal foi criada para fiscalizar parlamentares aqui de Pernambuco. E é sobre esse projeto que a gente vai conversar agora com um dos membros da ONG, que é Felipe Santos. Felipe, boa tarde para você. Olá, ouvinte, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de conversar sobre esse tema tão importante, tão atual e relevante para o nosso futuro também. Exatamente, Felipe. Estamos curiosos para entender como é que funciona esse projeto, como é que as pessoas têm acesso, há quanto tempo que ele vem sendo testado. Fala as informações para a gente, por favor. Ok, muito obrigado. A Cidadão Fiscal começou com um projeto entre amigos que realmente estavam desiludidos com o caminho que a política estava tomando, principalmente aqui no nosso estado. É muito difícil a gente conseguir combater a política de Brasília, essa corrupção que a gente vê no dia a dia. Mas a gente decidiu, então, ter uma atuação mais local, mais localizada e voltada para o futuro do nosso estado. Dessa forma, a gente formalizou a constituição da Associação Cidadão Fiscal com o propósito de atuar com a tecnologia e com a ciência de dados na fiscalização dos políticos do estado. Uhum. Esse foi realmente o nosso tema principal e que foi formalizado a partir de novembro, dezembro do ano passado. E nós desenvolvemos, então, um robô para que ele pudesse fazer a análise de alguns dados que, por vezes, ficavam um pouco esparsos dentro do site da Assembleia Legislativa e dá um certo nível de transparência, mas nada que seja de comum acesso ao cidadão médio. É muito difícil fazer essa análise e pesquisar todos os dados dentro do site. Então, a gente conseguiu montar um robô que fazia a junção dessas informações e a intelecção de forma que ficava mais fácil de sistematizar e passar para o cidadão realmente de uma maneira acessível, dinâmica, interativa até, para a gente ver o que é que realmente está sendo gasto, como está sendo gasto nosso dinheiro, o que é que a gente paga para os deputados e como eles utilizam esse dinheiro. Ô Felipe, então vocês criaram um robô, então estão usando inteligência artificial para acompanhar os gastos dos parlamentares. O que é que vocês já detectaram, por enquanto, né, já com o projeto? Bom, um dos principais pontos que a gente detectou foi realmente a disparidade entre o que o cidadão comum, por exemplo, paga com a sua alimentação e o que os deputados pedem de reembolso com o nosso dinheiro para a sua alimentação. Uhum. Então, a gente conseguiu ver que tinha algumas notas fiscais de refeição de deputados que chegavam ao valor de R$300, R$200, era muito comum. Então, a gente teve algumas de R$360, muito alto, muito acima do padrão médio de consumo de qualquer cidadão brasileiro, quanto mais aqui do nosso estado de Pernambuco. E aí, outra atuação nossa sim, que a gente viu foi a atuação dos deputados enquanto de porcentagem do tempo alocado do seu mandato. Por exemplo, a gente pode dizer que a Assembleia Legislativa trabalha com 40% das suas atuações enquanto fazendo homenagens e celebrações, nomeando rodovias e imóveis públicos para o estado, enquanto os outros 60% são alocados para o resto da atuação legislativa. Então, só 40% você pode ver que é um tempo muito grande de todo o mandato dos deputados e que eles trabalham somente prestando homenagens e celebrações para outras pessoas. Ô Felipe, aí vocês fazem essas avaliações, como é que as pessoas podem acompanhar esses números que vocês vão descobrindo? À medida que a gente vai descobrindo esses números e as coisas interessantes que a gente consegue ver, a gente divulga pelas mídias sociais. Você pode acessar o cidadãofiscal.org para acompanhar o projeto como um todo. O .org/blog, cidadãofiscal.org/blog, você pode também acompanhar todas as notícias que a gente está divulgando. E pelo Instagram, Twitter, Facebook, nós estamos em atuação constante por lá. Felipe, deixa eu só então confirmar com você aqui o endereço, é o www.cidadãofiscal.org/posts, é isso? /blog, B-L-O-G. /blog. Então as pessoas, não é que as pessoas vão fazer as pesquisas, são vocês, são quantas pessoas que fazem parte da ONG? São vocês que fazem essas pesquisas?
Isso, a gente tem um grupo muito diverso, de analistas de dados, da tecnologia de informação, programadores, contadores, auditores, advogados, economistas. Realmente é um projeto voluntário, então o cidadão que quiser pode nos apoiar pelo Apoia-se, lá no site do Cidadão Fiscal tem como você apoiar simplesmente doando dinheiro, ou o que é o melhor mesmo, que a gente encoraja o cidadão, é que ele participe como voluntário e como membro da associação, que venha conosco saber como é fácil de fiscalizar os políticos tendo as ferramentas certas, participando de um grupo que é multidisciplinar, como eu falei, e que precisa da ajuda de cada um dos cidadãos para fazer a sua parte também. Então, nós temos uma campanha de voluntários e que quinta-feira que vem, na Impact Hub, dia 24 às 19 horas, eu convido a você e a todos os que estão nos ouvindo a ir conhecer a Cidadão Fiscal, saber como você pode colaborar, saber o que a gente já fez e o que tem muito para fazer. Hoje, pela manhã, por exemplo, a gente foi na Assembleia Legislativa para fazer mais requerimentos, para ter acesso à base de dados dos documentos que a ALEP digitaliza e arquiva, enquanto a verbas indenizatórias, folha de pagamentos de todos os seus servidores, todos os gastos financeiros da ALEP. Então, a gente vai ter um arcabouço de documentos para analisar gigantescos, que vamos ter que usar a tecnologia da informação e também muita mente dos nossos voluntariados para poder fazer o resumo disso tudo e passar para o cidadão de uma forma bem fácil de entender. O importante é a compreensão da transparência. Ô Felipe, para a gente entender como é importante esse trabalho, utilizar essa inteligência artificial nesse trabalho, em quanto tempo dura uma pesquisa que vocês fazem usando o robô e quanto tempo levaria se fosse feito manualmente por uma pessoa? Isso é uma diferença de tempo absurda. Só para eu dar um exemplo, para a gente ver no site da Assembleia Legislativa os gastos por deputado que eles fazem o requerimento de verba indenizatória, a gente precisaria acessar mais de 2.700 páginas de internet diferentes. Transportar esses dados para algum método de, por exemplo, um Excel, e depois disso agrupá-los por deputados ou por gastos da forma como você queira. O robô que a gente desenvolveu, ele faz isso em apenas alguns minutos. Sim. Um trabalho que seria hercúleo de visitar 2.700 páginas e transpor esses dados para uma planilha de Excel e conseguir fazer extrair dali alguma informação útil, o computador nos faz isso em alguns minutos, deixa a tabela pronta e aí é só a gente manipular os dados. É por isso que a gente gosta de dizer que também vem a ser interativo. Você pode selecionar o período, você pode selecionar o deputado, você pode selecionar o tipo de gasto, se ele solicitou esse gasto com gasolina, refeição, material de expediente. Muito bem, Felipe. A gente consegue ver tudo isso. Vida longa para o projeto Pra ONG, viu? Bom trabalho para vocês. Também boa tarde. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Boa tarde. Agora no Recife, 14h29. CBN